Bem-vindos alunos e professores do sexto ano, professor Gilvan novamente para dar sequência à resolução da nossa apostila do terceiro bimestre. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe também seu comentário. Vamos dar uma olhada na nossa habilidade antes de resolver a questão A, B e também a questão C. Veja que a habilidade ainda permanece a mesma, a unidade temática é números. Habilidade EF06MA10, resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Objetos de conhecimento são as frações, significado de parte e todo, também o quociente, equivalência, comparação, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de frações. Agora sim, iremos resolver o item A. O professor fará a leitura. Eu espero que vocês estejam com a apostila aberta, acompanhando a leitura. Complete a tabela utilizando a mesma representação em cada divisão. Explique como você fez para completar a tabela. Converse com seu colega sobre qual seria a forma mais adequada para realizar essa divisão e redija um texto com seus argumentos. Pelo exercício anterior que nós fizemos, que foi completar a tabela, nós precisamos observar o denominador. Então, vou escrever observar o denominador porque ele indica, eu vou, porque, ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então essa é uma resposta que nenhum professor pode questionar, Então nós precisamos sempre observar o denominador das frações e ela realmente indica quantas partes iguais o número inteiro ele foi dividido. Vamos lá resolver a questão B. Das divisões representadas, existe alguma em que as duas turmas receberiam a mesma quantidade? Justifique. Então, pela tabela do exercício anterior, se você não assistiu à aula anterior, eu vou deixar nos cards. É importante que você assista para assim completar a sua apostila na aula de hoje. Sim, Então, pela tabela que nós fizemos na aula passada, nós vimos que na divisão 1 e também na divisão 5, ambas as turmas, o sexto A e o sexto B, ambas as turmas receberam 50% dos bombons. Então, 50%. Então, questão B, tranquila, bem fácil de fazer essa análise. Agora iremos resolver a questão C. O professor fará a leitura. A partir da distribuição apresentada na tabela, veja que é a tabela referida do exercício anterior, determine a quantidade de bombons distribuídos em cada situação. Logicamente que para a gente resolver essa questão,
eu criei uma tabela onde eu coloquei alguns dados e nós iremos preencher os dados e aí sim nós iremos calcular quantos bombons cada turma, tanto o sexto A quanto o sexto B, ficou nas divisões, nas 5 divisões. Pronto, chegamos na tabela. Veja que eu trouxe o enunciado da questão para minha planilha, onde nós iremos resolver os cálculos e saber na divisão 1, na 2, na 3, na 4 e na 5 a quantidade de bombons que cada turma ficou. Então, se o total de bombons do enunciado era de 140 bombons, o item 1, que é a divisão 1, ela fica bem fácil de resolver. Se cada turma ficou com 50%, isso quer dizer que o sexto ano A ficou com 70 bombons e o sexto ano B também ficou com 70 bombons. Questão bem tranquila. Agora vamos analisar a divisão 2. A divisão 2, o sexto ano A, ele ficou com 3/4 dos 140 bombons. Então vamos fazer esse cálculo. Então 3/4 vezes 140. Embaixo do 140 não tem nenhum número, nós colocamos o número 1, porque o número 1 ele é elemento neutro na multiplicação e na divisão. Próximo passo, nós iremos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 140 vai dar um total de 420. Dividido 4 vezes 1, 4. E aí ficou 420 dividido por 4, que vai dar 105 bombons. Ou seja, o sexto ano A, na divisão 2, ficou com 105 bombons. Se nós temos 140 bombons, isso quer dizer que o sexto ano B ficou com 35 bombons. Então está aí a divisão 2 concluída. Iremos analisar a divisão 3. Já na divisão 3, nós temos que o sexto ano A ficou com 6/14 de um total de 140 bombons. Opa. Meu denominador eu vou preencher com o número 1, e aí eu irei multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 6 vezes 140 vai dar um total de 840. E 14 vezes 1, 14. Realizando essa divisão, 840 dividido por 14, o resultado é 60. Então, na divisão 3, o sexto ano A ficou com 60 bombons. Se nós temos 140, isso quer dizer que o sexto ano B ficou com um total de 80 bombons. Agora nós iremos para a divisão 4. A divisão 4 nós estamos trabalhando com porcentagem, então nós podemos fazer uma regra de 3. O professor vai fazer o cálculo aqui embaixo. Então nós podemos dizer que 140 bombons é o 100%. Como nós queremos saber 45%, que foi a quantidade do sexto ano A, então colocamos porcentagem embaixo de porcentagem. Iremos utilizar a variável x. Regra de 3, iremos multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. Vai ser igual a 140 vezes 45, que vai dar um total de 6.300. Então, x
vai ser igual a 6.300 dividido por 100. Iremos cancelar o zero do numerador e denominador, mais um zero do numerador e o denominador. Então temos que ficou 63 dividido por 1. Então, 63 dividido por 1 é igual a 63. Então, 45% representa 63 bombons. De um total de 140, isso quer dizer que o sexto ano B ficou com 77 bombons. Até aqui está bem tranquilo, logicamente que você, professor, vai estudar uma estratégia simplificada para o seu aluno do sexto ano. Agora nós iremos resolver a divisão 5. Na divisão 5, o sexto ano A ele ficou com 4 oitavos. Então vou resolver aqui 4 oitavos de um total de 140 bombons. Meu denominador será 1. Iremos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 140 vezes 4 vai dar um total de 560. Dividido, 8 vezes 1 é 8. Então temos que 560 dividido por 8 é igual a 70 bombom. Então, nesse caso, o sexto ano A ficou com um total de 70 bombons e o sexto ano B também ficou com um total de 70 bombons. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e até a próxima aula.